Boa noite. Vamos a Atos, capítulo 2, versículo 47. Na última pregação, nós desenvolvemos do 42 até o próprio 47, a primeira parte do versículo 47, em que nós vimos várias características daquela primeira igreja em Jerusalém, quando tudo começou, em termos de igreja. Comentamos o que era costume ou algo que foi apenas daquela época, daquele contexto, e analisamos se era o caso de nós imitarmos aqui hoje o que era doutrina, o que não é doutrina. Então, vimos isso tudo na semana passada. Quando cheguei no final do 47, eu disse que ia dedicar toda uma pregação só para um pedaço desse versículo, que é assim: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de ouvirmos mais uma vez a Tua palavra. Vamos falar muito aqui de igreja, de conversões, de eleição, assunto altamente atual, como não deixou de ser nenhum dia, desde que esta parte das Escrituras foi escrita. Algo que está acontecendo o tempo todo, a Tua atuação nos corações dos que ouvem a Tua palavra. Então, nos ajuda a entender, aplicar e viver o que está aqui escrito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta é uma pregação, ela é expositiva porque ela faz parte de uma exposição que eu estou me propondo fazer do livro de Atos, do primeiro ao último versículo do livro. E nós vamos expor a frase. Por outro lado, eu vou abordar um tema dentro desta frase. Então, ela se transforma também em mensagem temática. Então, ela é uma mensagem expositiva e, ao mesmo tempo, temática. Ou seja, se propõe a expor um assunto, um tema. E mensagens assim procuram nas Escrituras base para o que o pregador está se propondo a ensinar, como sendo a narrativa ou a doutrina, o ensino daquele tema, de acordo com a Bíblia. Em vários lugares da Bíblia, ele vai então buscar este apoio. Isso aqui é mensagem temática. No caso, o tema aqui já está bem, eu tentei explicitar no título da pregação. Conversões, Deus determina o número. Então, o tema, o assunto, é crescimento numérico de uma igreja. Este é o tema. 3 características, Lucas, o autor do livro de Atos, nos ensina nesta frase com relação ao crescimento que aquela igreja, iniciando, sendo o modelo ali, sendo o grupo através do qual Deus, o Cristo, resolveu instituir a sua igreja e colocar para funcionar a sua igreja, nós vemos ali, então, muitas coisas acontecendo, com o resultado de que Deus estava se agradando, então, de aumentar o número daquela igreja. O assunto aqui não é
aumento espiritual, aumento na santificação daqueles irmãos, aumento na qualidade de vida cristã daqueles irmãos, não é o assunto. Não trata. O assunto é crescimento numérico. 3 coisas nós aprendemos aqui, e é só disso que vai tratar a pregação. 3 características do crescimento que aquela igreja, 2000 anos atrás, viveu. Primeira característica desse crescimento, determinado por Deus em sua plena soberania. E quando se fala em crescimento numérico, a primeira coisa que deve vir à mente é a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. No universo, conforme o salmista lá em Salmo 135, tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra. Davi diz, em 1 Crônicas, riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Escolhi quase ao acaso, entre muitas passagens que apontam precisamente para o poder de Deus no universo. O que, aliás, é até óbvio ou natural, ou uma consequência do fato dele ser o Criador. Mas vale a pena nós, de vez em quando, nos lembrar destas passagens que nós conhecemos, sabemos o ensino da Bíblia sobre isso, mas vem à nossa mente. Mas 2 versículos eu quero citar aqui, falando da soberania de Deus na existência humana e na existência de seres celestiais. Daniel, profeta Daniel, no capítulo 4, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Tanto quanto humilhante, né? Isso é ótimo. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Ele não se limita só à terra. Não há quem possa lhe deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Na mente humana, ele não opera somente em termos circunstanciais dos anjos, criaturas celestiais, dos homens, nas vidas de cada um, mas ele opera dentro, uma passagem muito conhecida em Provérbios 21:1, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o Senhor, segundo o seu querer, o inclina. Ele inclina o coração, a mente de qualquer ser humano. Ele coloca aqui o rei, para deixar claro que começava do mais alto, do mais importante. Eu quero destacar 3 áreas bem específicas, já rumando para o nosso tema, da soberania de Deus. Na eleição, escolha de quem vai ser salvo, de quem vai se beneficiar com a vida eterna. Romanos 9, versículos 11 a 13. Diz assim, Romanos 9, 11 a 13. Falando de Esaú e Jacó, filhos de Isaque e de Rebeca. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal,
para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esse amar aqui é o sentido eletivo, escolheu para si, porque o amou, e o outro ele rejeitou. A Bíblia não dá pista sobre o critério de Deus para eleger uns, rejeitar outros, ou seja, não eleger outros. Este é um assunto clássico de inconformação humana, quantos já perguntaram por que eu sou crente em Jesus Cristo e o meu pai não é, o meu filho não é, o irmão que cresceu comigo lá em casa não é, e eu sou escolhido, eleito, ou pelo menos quando eu digo não é, o pai ou a mãe, irmão, até o momento, que ninguém sabe o amanhã. Mas é fácil também olhar para trás e dizer por que aquela família só teve um que honrou a Cristo, confessou Cristo como Salvador, e os outros todos rejeitaram, aborreciam e até insultavam o outro, ou seja, agora aí não tem mais perigo de errar, porque já passou, né? Estamos falando do passado agora. Por quê? Não tem resposta. Isso é tão desconcertante para a mente humana e para a lógica humana, inclusive, que surgiu uma heresia chamada arminianismo, vinda de um holandês, Jacó Arminius, que ensina basicamente que, por causa de Cristo, com base na morte, sacrifício de Cristo, que derramou o seu sangue para pagar pecados, ensina isso tudo. Com base nisso, Deus derramou uma graça geral a toda a raça humana. Para cada ser humano, ele graciosamente ofereceu a salvação com base correta na morte de Cristo. O problema começa quando eu digo heresia, significa basicamente um ensino, até bem intencionado, eu não tenho dúvida, em que se procura explicar alguma coisa, querendo acomodar o raciocínio ou a lógica humana, que não se conforma em engolir em seco o orgulho e dizer assim: eu não entendo. E é assim. E Deus não perde nada da sua bondade, da sua misericórdia, da sua honestidade no convite da salvação. Ele não perde nada com isto. Está tudo mantido intacto. Mas é assim. Mas não se conforma com explicação assim e quer ajeitar, quer encontrar uma forma de conciliar a Bíblia com algo do raciocínio humano. Via de fato, em regra, heresias nascem assim. Não é que são blasfêmias ou ensinos fortemente anticristãos que negam doutrinas básicas da Bíblia e atributos de Deus. Não. Pelo menos eu estou classificando heresia desta forma. Um ensino até bem intencionado e que pega milhões e milhões e milhões, porque
ao mesmo tempo, essa aqui em particular, em que mantém o ensino a base do ensino, o sacrifício de Jesus Cristo, corretíssimo, não há outra forma de se eleger, de se salvar pela Bíblia, correto. O grande problema e agora, quando Deus chama a salvação, quando Deus oferece o Evangelho, esta decisão fica a cargo ou sob a direção, o controle de quem? Aí vem a grande divisão no chamado arminianismo e calvinismo. Não é muito justa nenhuma nem a outra qualificação, que essa ideia não veio com o Jacó Armênio e muito menos com o Calvino, mas ficou assim, logo desde a Reforma, 1500 e tanto, 1600, começou a vir essas designações surgirem e ficaram até ao dia de hoje e explicam muita. E basicamente, quando diz o nome, a gente já sabe o que está por trás. Então, quando Deus, com base no sacrifício de Cristo, oferece a salvação a todos e joga uma graça, transmite uma graça para cada um, então cada um fica agora com a condição de escolher ou não. Escolher livremente ou não. Aí vem o famosíssimo livre-arbítrio, que o calvinista diz, não tem. Ser humano não tem livre-arbítrio na questão da própria salvação. É desconcertante? Mas é o ensino da Bíblia, que a eleição é prerrogativa absolutamente divina. Segundo ponto, e é uma continuidade deste primeiro, que até a passagem vai continuar, é que Deus é soberano no controle dos corações. Continuando então com Romanos 9, eu parei no 13, não foi? Eu li do 11 ao 13, Romanos 9, de 11 a 13, agora eu vou ler do 14 ao 18. Que diremos, pois? Paulo, então, ele já se coloca na posição de alguém dizendo, epa, tem alguma coisa aqui esquisita, de acordo com o raciocínio humano, com a noção de justiça humana, a noção humana de justiça, melhor dizendo. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Alguém perguntaria? E quantos perguntam, né? De modo nenhum. Paulo já responde. Pois ele, Deus, né, diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. E me compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, Paulo retoma o texto que ele estava citando, essa passagem. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a Deus a sua misericórdia. Nessa questão de eleição, depende só uma coisa, de Deus usar a sua misericórdia, ponto. Não depende do homem querer, de se esforçar, correr, Não, o homem não tem vez nisso, não. É Deus usar a misericórdia. Depende só disso. Porque a Escritura diz a Faraó, e aí Deus com a palavra de novo, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome
seja anunciado por toda a terra. Fecha aspas. Paulo termina de citar novamente, e mais uma vez Paulo assume a palavra, inspirado pelo Espírito Santo. Logo, concluindo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Aqui dói mais ainda do que dizer que Deus escolhe uns e rejeita outros. Isso já dói na noção de justiça de Deus. Mas quando diz que ele endurece outros, fica mais forte ainda. É como se Paulo dissesse: aguentem, porque esta é a verdade. E o texto continua, que eu não vou desenvolver mais. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade, como é que Deus acha ruim quando alguém não se converte? Ninguém resiste à vontade dele. Paulo vai fundo na discussão aqui. Aí ele mesmo responde, Paulo responde a esse interlocutor imaginário aqui. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Ele dá um carão. O Espírito Santo, através de Paulo, dá um carão em quem quer levantar esse tipo de discussão. Pode parar. Você quer discutir com Deus? Quem é você? Impressionante isso. Pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Espera aí, Deus está me comparando aqui com uma massa de barro? Perfeito. Eu sou a massa de barro diante de Deus, para Ele manipular do jeito que Ele quer? Perfeito. Está ofendido? Está magoadozinho? Pois você vai ter que se acostumar. Se quiser lidar com Deus de uma maneira correta, e se quiser alcançar a salvação e escapar deste inferno terrível que você tem pela frente hoje, amigo ou amiga sem Cristo, você vai ter que baixar esse pescoço e vai ter que aceitar que sim, você é massa, você é barro nas mãos de Deus, porque Ele lhe criou sua alma, criou seu corpo e criou sua grande inteligência. Então Deus não apenas amolece os corações dos seus eleitos, mas Ele endurece os corações dos não eleitos. É fato. Ao mesmo tempo, e é desconcertante, cada ser humano é responsável por rejeitar a salvação. Ah, não, só faltava essa. Só faltava essa. Deus elege uns, amolece o coração dos seus eleitos para aceitarem Cristo, não elege outros, endurece o coração do outro e ainda culpa ou responsabiliza o outro. A palavra culpar é melhor, a palavra responsabilizar mesmo. Estamos aqui tratando assuntos delicadíssimos teológicos e cada termo vai ter uma implicação. Vamos ficar com responsabiliza. Então Deus endurece o coração do não eleito e ainda responsabiliza porque o não eleito rejeitou o convite para a salvação. Não pode ser isto. É isso mesmo? Aí Paulo diz, precisamente isto o que acontece. Então, Deus é soberano na eleição. Deus é soberano no controle dos corações. Terceiro ponto, Deus é soberano na conversão de almas.
que já é uma consequência. Na realidade, são 3 pontos, é um só, com 2 consequências. Né? Na conversão de almas. Qual é o texto base para falar que Deus é soberano na conversão de almas? O nosso textozinho, lá em Atos 2:47. Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Em nenhum lugar a Bíblia manda o crente converter almas. Isto não é tarefa de crente nenhum. Não, nunca esqueça isto. A obrigação do crente é pregar o Evangelho, conforme Jesus mandou em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e fazer discípulos, fazendo o discípulo de todas as nações, batizando-os e tal, Mateus 28. Então, a obrigação do crente é pregar o Evangelho, e uma vez pregando e havendo conversões, batiza e faz discípulos, ensina-os a guardar as ordens de Cristo, o que a Bíblia manda. Claro, por trás disso vem todo o funcionamento de uma igreja e tudo mais, mas na base é isso aí. Essa é a obrigação dos crentes. O resultado disto é inteiramente com Deus, que é precisamente o que ocorreu em Jerusalém. Eles estiveram lá, Pedro falou, pregou, deu testemunho, tudo. Alguns se converteram e começaram a se reunir, já falei nisso, insistiram em se reunir, ceia, testemunho, indo ao templo, indo de casa em casa, tudo isto, e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Deus ia aumentando o número de conversões. Em nossa igreja, em cada igreja local, nossa incluída, obviamente, cada alma foi e é ganha por decisão pessoal de Deus, não nossa. A nossa participação foi convidá-las para vir para os cultos, orar por elas, pregar para elas. Estou falando em termos de igreja. E se for fora da igreja, prega para elas pessoalmente. Se for na igreja, através do pastor, dos professores e tal. Fora as que vieram aqui sem nosso convite, né? Entraram aqui, sabemos nem quem é. E Deus manda. Cada convidado que entra aqui, nós não temos a menor ideia se vai se converter, se não vai se converter. Alguns chegam perto, e vou botar entre aspas, porque essa é uma distância que nós não sabemos medir. Alguns chegam perto e nunca se convertem. Outros parecem tão longe, e de repente entregam a alma ao Senhor Jesus Cristo. Como é que funciona isso? Qual é a mecânica disto? Não sabemos. Mas, pastor, a pregação está cheia de não sabemos, né? Está. O senhor pensa que está não esclarecendo mais do que esclarecendo. Mas esclarecer, mas dizer que não sabemos é um esclarecimento. A falta disso gera heresias, viu? É decisão de Deus. E em que taxa Deus vai nos dar conversões? 10% ao ano? É 50% ao ano? Ela vai aumentar de membresia, do seu número de convertidos? 20%? Ela vai dobrar de membresia no ano? Não sabemos e não temos nenhum controle sobre isto. O crescimento numérico de uma igreja não é determinado pelos líderes.
Já participei de igreja em que encontros da liderança, vinha lá o pastor com gráfico. Engenheiro gosta de gráfico. Ora, quando eu olhei o gráfico, como era o gráfico? Quantidade de membros hoje, daqui a 1 ano tanto, daqui a 2 tanto, até 5 anos, se eu não me engano. Eu estou subindo, estava lá o gráfico. 5 anos depois, o número X. Um dos motivos que me levaram a sair daquela igreja, determinar número de convertidos, um homem, e nem que fossem 10 homens da diretoria inteira, eu era diácono, e nem que fosse a igreja inteira, 1000 membros que fosse, determinamos em sessão que esta igreja daqui a 3 anos estará dobrado. Saia desta igreja. Agora, você orar e pedir a Deus, até isso me arranha, para ser franco. Nunca passou na minha cabeça, como membro, como diácono, depois como pastor, nunca. E eu sou engenheiro, repetindo, que gosto de taxas, gosto de gráficos e tudo mais. Nunca passou na minha cabeça pensar em determinar, ou até, não precisa determinar, em pedir humildemente a Deus uma razão, eu digo razão no sentido técnico, uma proporção, um percentual de aumento, tantos por cento, nunca. O crescimento numérico não é determinado por ninguém na igreja. É decisão de Deus. Crucial o que eu vou dizer aqui. O fato do crescimento vir de Deus não implica que ele age à parte dos crentes. Isso é um assunto meu, como se Deus dissesse, não tem nada a ver com os crentes esse assunto. Com os membros daquela igreja, nada a ver. Ele conta com o nosso esforço. Nesse assunto de número, de crescimento, ele conta com o nosso esforço. Pelo que eu entendo, ele considera isso um trabalho conjunto dele e nosso. Quer que nós preguemos, quer que a igreja bole, pense em projetos, se esforce para ganhar almas. Sim, ele quer isto, ele conta com isso. Paulo se esforçava nisso, movido pela genuína compaixão das almas perdidas, no caso, vamos ler aqui, dos judeus. Mas não quer dizer que não poderíamos ou não temos, ou não devemos ter amor pelas almas perdidas de qualquer um. Um judeu no inferno, não creio que vai sofrer mais do que um que não é judeu no inferno. Mas olha que coisa bonita, 1 Coríntios 9, 19 a 22. Diz assim, 1 Coríntios 9, 19 a 22, não, 19 e 22, eu vou pular. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Olha Paulo falando em número, inspirado pelo Espírito Santo. É Deus aprovando o que Paulo está dizendo aqui, claro. Então Paulo está falando em esforço pessoal de ganhar almas, numericamente falando. Não é algo estranho às Escrituras, não é algo que Deus diz, nem fale nisso. Não, não. Pode se esforçar. Eu quero que se esforce, trabalhe para isso. Aí o 22. Fiz-me fraco. Ele mostra a técnica dele, a estratégia de Paulo. Ele tinha até uma estratégia para ganhar almas a Cristo. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos.
Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. O que acontece é que, de uma maneira misteriosa, Deus, sem abrir mão da sua soberania, em momento algum, Deus leva em conta o trabalho da igreja em prol do seu crescimento numérico. Então, a igreja querer crescer numericamente, pedir a Deus compaixão pelas almas que chegam no meio da igreja, ansiar por conversões, tudo absolutamente correto. Mas, pastor, isso não é esforço? Claro, muito esforço. Mas, como eu disse, nada do que nós vamos fazer ou nos esforçar altera o fato de que a decisão final cabe única e exclusivamente a Deus. Gostei do esforço dessa igreja em ganhar almas para Cristo. Vou dobrá-la numericamente em 1 ano. Gostei do esforço dessa igreja em ganhar almas para Cristo. Vou aumentar 2 no número de convertidos, no número de membros dessa igreja no ano. A igreja tem 300 membros, 3. Vou dar 3 almas a Cristo este ano para ela. Vou ficar em 1%. Acho que ele não faz nessa conta. Mas nós somos chegados à conta, né? Querem conta, aí vai. Mas senhor, tu se agradaste de um, tanto quanto do outro. Foi. E aqui tu vai dobrar. Vou. E aqui tu vai dar quase nada. Mas por quê? Esse porquê agora, nós não vamos ter a resposta. E nem devemos nos influenciar, isso é importantíssimo, por esse tipo de resultado. Uma passagem valiosa, que mostra lado a lado os fatores divino e humano nesse assunto, que há esses fatores divino e humano. O que não pode é igualar o peso dos fatores, ok? Mas a existência dos 2 fatores estão lá. Não procure igualar, nem mensurar. Não há comparação. Isso aqui vale tudo. O que Deus resolve e o outro vale 0. O que a igreja resolve. Não interessa a Deus. O que a igreja resolve, quer 32% de aumento. É isso. 1 Coríntios 3, 6 e 7. Diz assim: eu plantei. Estava havendo uma briga lá na igreja de Corinto, em que eles estavam se dividindo entre Apolo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que era Pedro, né? Aí eu dizia, não, eu sou de Cristo e tal. Estava havendo uma divisão lá e Paulo repreendeu-os por causa disso. Ele fala isso lá desde o começo da epístola, ele volta ao assunto aqui. Aí diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, olha o nome aí que nós estamos trabalhando em cima dele desde o início. O crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta, que foi ele, né? Nem o que rega, não, nem o que planta é alguma coisa, ele próprio, Paulo, nem o que rega, no caso Apolo, mas Deus que dá o crescimento. Este é que vale, este é que conta. Em suma, é isso aí. Então, primeira característica, Deus dava o crescimento numa soberania absoluta e plena dele. Segunda característica do crescimento, dia a dia, era contínuo, dia a dia. Se o trabalho de uma igreja é bom, é aprovado por Deus, Deus naturalmente não para de dar crescimento.
ele pode mudar as tais das taxas, da proporção que a igreja vai crescendo, mas, de modo geral, o crescimento que ele dá continua, mais e menos, mas vai tocando, vai seguindo e ele vai acrescentando. É o normal. Tanto que igreja nenhuma deve desanimar, em momento algum, quanto a essa questão, nem mesmo quando parece que não se converte ninguém há um ano. Calma. Deus vai dar mais. Pois vamos pedir. Vamos, nós fazemos uma culto de oração, constantemente pedindo a Deus. Eu sou um que estou sempre pedindo, e vários outros pedem mesmo. Vamos pedir a Deus mais conversões na igreja, Claro, vamos pedir. E Ele dá mais, dá menos. Tem épocas, regiões. A gente conversa com pastores muitas vezes e ouve um tipo de relatório parecido. Boas conversões, poucas conversões, pouquíssimas conversões. Aí você vai numa outra área do próprio país, da própria região, já é diferente. Não há explicação humana para isto. Mas a igreja deve entender que é dia a dia Deus vai acrescentando. Terceira e última característica do crescimento era um acréscimo dos que iam sendo salvos. Não era acréscimo de convidados, não era acréscimo de pessoas religiosas, não era acréscimo de pessoas se dizendo crentes, mas de verdadeiros convertidos a Cristo, porque quem está falando aqui é o Espírito Santo, repito, através de Lucas, autor de Atos. Dia a dia, Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então, Deus, por esta frase aí, Deus estava dando convertidos de fato, dia a dia, à igreja de Jerusalém. Não quer dizer que não tenha havido vários que se disseram crentes e tal, e logo abandonaram. Deve ter havido, é comum, é natural acontecer isso. Certo? Mas não conta, nem está no relatório de Lucas aqui. Olha, Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Sem falar na quantidade de mão levantada, né, Lucas? Não estou falando isso, não. Não é o assunto aqui. Estamos falando aqui, é convertido mesmo. E esse é o que a igreja deve estar concentrada. E não se impressionar em inchar, que aí seria um inchaço. Com pessoas que vão chegando e aderindo à causa. E passando a ser mais um evangélico, no sentido aqui do termo, como é muito utilizado hoje, que fala em Jesus demais, mas que muitos não são salvos, fazem parte de igrejas que guardam poucas semelhanças com a igreja do Novo Testamento, estão sendo alimentados por pregações que não têm nada a ver com as Escrituras, ou muito pouco a ver com as Escrituras. Então, são discípulos de Cristo mesmo, estão sabendo o que é a doutrina da conversão, estão sabendo o que é santificação, estão sabendo o que é regeneração, estão sabendo o que o pecado fez com a raça humana, estão sabendo disso. Pergunte, vá numa igreja enorme dessa e pergunte. Muito provavelmente muitos não vão saber. Como é que você sabe? Pela própria existência, forma de funcionar e especialmente pregação. Não é raro você ver jovens acostumados com pregações mais sólidas irem em outras igrejas enormes e a pregação. Só fala assim, jovem fala pouco, geralmente com adulto, né?
Falam muito entre si, a gente nem entende direito. Mas já ouvi vários jovens, e a pregação é lá, né? Um jovem, curioso, como é que nota, como é que sabe a diferença? É porque fala e não tem nada. Agora, isso gera crentes? Pode ser, se Deus quiser, Ele é soberano, né? Mas não é geralmente o que ocorre. Iam sendo salvos. A você que nos visita hoje, pela primeira vez, ou 10ª, ou 30ª, não importa. Nós vamos ser bem francos. O nosso interesse em você é um só: ganhar a sua alma para Jesus Cristo. Estamos muito mal intencionados com você. Só nos interessa isso. Este mal, vocês estão entendendo. Se tirar isso do contexto, eu vou ser anulado, é? Cancelado, você é cancelado. De amanhã eu não passo. O YouTube tira logo o site do ar. Você sempre será bem-vindo, convidado. Pode frequentar anos a fio aqui, é um prazer recebê-lo. Mas, sinceramente, nós só vamos ficar totalmente satisfeitos quando lhe vermos convertido. Parte do rebanho cujo maravilhoso pastor é o próprio Jesus Cristo, não são esses pastorzinhos aqui que estão nesse púlpito, não. E por que nós desejamos tanto a sua conversão? Ora, porque nós queremos uma igreja bem grande, e você vai ser o número a mais, de 1 a 1, né? Não. Tudo bem, é bom crescer, é bom que você venha somar, mas não é o que nos move. Não, é porque nós temos muitos planos financeiros e algumas dificuldades, às vezes, com as contas, então, mais um dízimo, né? O seu dízimo será muito bem-vindo, é por isso. Não. Se você se converter e vier a contribuir financeiramente com a nossa igreja, amém, ok. Vamos ser mais ousados nos nossos projetos e tudo, mas não estamos nem um pouco preocupados com isso. Sabe por quê? É porque nós sabemos o que é ter sido perdoado e salvo. Cada crente desta igreja sabe o que é ter sido perdoado e salvo. Cada crente desta igreja conhece os dois lados da moeda. Um lado é terrível. Terrível a vida sem Cristo. E o outro é absolutamente magnífico. E nós estamos ansiosos para que você mude de lado. Venha para o nosso lado. Não. Venha para o lado de Cristo, dos que são salvos em Cristo. Sim, que é onde nós estamos. Mas eu jamais caracterizaria isso como o nosso lado. É o lado de Cristo, é o rebanho dele. Repito, ele é o pastor, nós todos somos ovelhas desse pastor. E é gostoso ver mais uma ovelhinha chegando, arrebatada das garras do lobo, Satanás. Nós ansiamos por ver isto. Então, concluindo e encerrando, Cristo se compraz em acrescentar salvos a uma igreja saudável. É óbvio. É bíblico. E até lógico, porque se ele mesmo mandou que os crentes pregassem sem parar, é natural que o plano dele seja honrar esta pregação, dando conversão de almas. Tudo bem, não podemos afirmar que uma igreja obrigatoriamente crescerá, ou que se um trabalho não cresce em algum lugar, que acontece também, é porque tem um pecado ali dentro, tem algo errado. Pode até ter, mas não é obrigatório não. Como eu disse, não há uma fórmula. E não podemos estabelecer muitos critérios detalhadamente. Mas que o normal, o que se vê na Bíblia,
na história, é isso. Deus, na sua soberania, faz o que Ele quer com a igreja, mas de uma maneira geral, a regra, o caminho que Ele tem seguido é este: abençoar uma igreja fiel com conversões, de fato, ao Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que prega a doutrina, pratica o amor, ora, serve, trabalha, ela deverá crescer. Pouco que seja, mas deverá crescer. Ou muito que seja, mas ela deverá crescer. Então, que Deus nos abençoe a todos, nós crentes que fazemos a igreja, permitindo que o nosso trabalho e o nosso amor pelos salvos o agrade a Cristo, e o leve a acrescentar à igreja dia a dia os que forem sendo salvos. E que Deus abençoe você, que ainda não se rendeu a Cristo, e dando o privilégio de ser incluído nesse grupo maravilhoso daqueles que vão sendo salvos. Peça a Ele para entrar nesse grupo e entre. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ilumine esta igreja para entender estas coisas e que possamos continuar sendo fiéis de uma maneira correta, tranquila, serena, nos esforçando ao mesmo tempo o que pudermos e sabendo e aguardando que a Tua soberania decida a questão de convertidos, do número que essa igreja terá daqui a um mês, daqui a um ano, no futuro. Tu sabes. E muito obrigado, porque nós, crentes desta igreja, confiamos nessa soberania e nos sentimos muito confortáveis em ter muitas perguntas cuja resposta é: não sabemos. E eu vou encerrar com mais uma. Onde é que Cristo arrumou tanto amor por míseros pecadores como nós? Não sabemos. Que Deus nos ajude, que Tu nos ajudes, estejas conosco dia a dia, e tenha misericórdia dos que têm ouvido a Tua palavra pelo intermédio desta igreja, mas ainda têm resistido a entregar o próprio coração, a própria alma aos pés do Senhor Jesus Cristo. Que eles tomem esta decisão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.